Este foi um pico de classificação 8 magos com o poder de torcer o tempo e mudar o futuro. O pensamento de si mesmo alcançando aquele reino deixou Lei Lin com uma sensação de saudade. Seja o que for. Esta operação terminou bem. Vamos conversar depois de deixar este lugar. Lei Lin passou os olhos pela informação no Ayahuasca. A multiplicidade de dados sobre arcanistas ali era real. A pele de Lei Lin só melhorou depois que eles deixaram a caverna do dragão, uma vez que ele respirava o ar frio que cheirava a natureza. Enquanto a dimensão de bolso desmoronou completamente, existe a possibilidade de algo ser deixado para trás. Eu não deveria me envolver muito com esse tipo de coisa antes que esse corpo rivalize com o meu principal no poder. Havia um temor no coração de Lei Lin. Se a sombra distorcida realmente tivesse uma intenção maliciosa em relação a mim, essa única linha de intenção seria suficiente para eu morrer ali. Então, por que ele me deixou no final e até me deu esse pergaminho? Lei Lin olhou para o pergaminho preto em suas mãos e depois para Helen, que claramente ficava olhando em sua direção com uma expressão aterrorizada. Você sabe mais sobre essa coisa não? Eu não. Descobri de um ancestral que a sombra distorcida tinha algum manuscrito em uma das salas nas ruínas que registrava algumas informações sobre arcanistas. Sob o olhar de Lei Lin, ela tremia ao dizer a verdade. Receio que não seja isso que você estava procurando, e é muito perigoso. Apenas deixe comigo por enquanto. Lei Lin não parecia ter nenhum plano de devolver o pergaminho. A sombra distorcida tinha muitas maneiras de mexer com um pequeno mago 11. Ele poderia ter distorcido suas memórias e implantado um falso, que eram tarefas fáceis. Tudo bem, meu senhor. Helen sentiu um pouco de descontentamento com sua decisão, mas ainda concordou. Afinal, o que aconteceu realmente a assustou. Lei Lin olhou para este bruxo meio eu fui de repente e exclamou, Eu vou compensar você com base em um acordo. Vamos dizer o caminho para os arcanistas se classificarem em uma parte de um modelo de magia arcana. Diga-me o que você quer. Helen havia desenvolvido um bom entendimento de Lei Lin durante esse período de tempo. Ele nunca faria qualquer coisa que não o beneficiasse. Claro, uma vez que um acordo fosse alcançado, ele trataria todos igualmente. Me prometa sua lealdade por 100 anos. Jure pela sua alma e com os tiques como testemunha. Lei Lin falou com indiferença, observando o conflito nos olhos de Helen. Ela era, sem dúvida, inteligente, no entanto. Tudo bem, depois de lutar pela decisão por algum tempo, ela concordou e imediatamente jurou. A alma dela é real, então ela deveria ser a verdadeira Helen. Lei Lin assentiu interiormente. O voto da alma de um mago quando ressoava com rios Styx era algo vinculativo, e não podia ser falsificado. Como ele era agora, um mago de nível 11 era dispensável a Lei Lin. O ponto-chave foi a verificação e autenticação que ele obteve do voto. Essa Helen realmente parecia original, embora suas emoções estivessem por todo lado. Então, o que a sombra distorcida queria me dizer? Ele conseguiu sobreviver ao crepúsculo dos deuses, ou ele caiu completamente? Não, com sua força ele deixaria alguns fragmentos de alma para trás se ele morresse. Eles esperariam a ressurreição por um longo tempo. Com esse pensamento, a expressão de Lei Lin tornou-se sombria mais uma vez. Depois de matar o dragão vermelho e explorar as ruínas, não havia sentido em permanecer nas montanhas Nether. Lei Lin, portanto, ordenou que eles retornassem. O grupo, que caiu para cerca de 700, trouxe consigo a imensa glória e riqueza de matar um dragão. Rafinia, no entanto, parecia mal-humorado. Parecia que depois disso ela se separaria depois que saíssem das montanhas Nether. Matar o dragão e explorar as ruínas levou menos de 10 dias. O mundo exterior deve estar no caos agora, não? Os pensamentos de Lei Lin estavam cheios de alegria por esse desastre. Ele não se importava com o humor do cavaleiro feminino. Tal foi a realidade. O que está acontecendo?
Porque eles impuseram esse nível de lei marcial. Depois de deixar as montanhas, Rafinha obviamente poderia dizer que algo estava errado. Muitas das aldeias vizinhas haviam sido completamente abandonadas, e às vezes havia algumas que eram muito cautelosas, extremamente alertas contra estranhos. As criaturas Weren invadiram novamente. Os orcs lançaram um grande ataque. Rafinha rapidamente chegou a duas possibilidades, começando a ficar ansioso. As explorações de Leilin definitivamente o acusarão de ser um desertor. A cavaleira de repente começou a ficar preocupada, mas então ela balançou a cabeça. Uma pessoa astuta como ele deve ter preparado há muito tempo uma rota de fuga. Mesmo sem isso, por que tenho que me preocupar com ele? Nesse momento, um batedor correu. Relatório. Uma força amiga lançou um sinal à frente. Inicie o sinal. Nós vamos passar. Leilin acenou com a cabeça calmamente, sabendo quem estava vindo. Na floresta escura, não havia outras pessoas além dele. Como esperado, depois que o batedor enviou a mensagem, a poeira podia ser vista voando à distância, e uma figura humana era como um falcão negro voando do céu. Leilin Faulen ao pescoço de Cassilei saltou de sua imensa fúria quando chegou na frente de Leilin. Por que você deixou sua zona de batalha? Também, onde está Malfoy? Depois de ver o grupo de mais de 700 pessoas atrás de Leilin, Cassilei congelou um pouco, mas isso foi abafado pela raiva dele. Você sabia disso porque você negligenciou o seu trabalho. Eu tive que lidar com os ataques de criaturas e desistir de ajudar Lua Argente a pare. Esperar. Eu ainda não sei o que está acontecendo. Salvando Lua Argentia. Porque Rafinha se sentiu um pouco tonta. Você não sabe ainda. Que desculpa terrível. Vocês todos se esconderam nos bosques nos últimos dias. Cassilei tinha um olhar zombeteiro em sua expressão. Os exércitos orcs já cercaram Lua Argentia. Enquanto eu, o mago do alto escalão Cassilei, estava envolvido em uma batalha sangrenta, seus novos recrutas se atreviam a desistir da área que deveriam defender. Você deveria estar todo enforcado. Orcs que cercam a cidade. Rafinha cambaleou para trás, os olhos cheios de descrença. Ela agora estava completamente desanimada. Você deve ter sabido que isso aconteceria. Certo, então. Por que, o poderoso mago Cassilei, você não trouxe suas próprias tropas e o exército voluntário pertencente à nobreza e os ajudou? Leilin não se incomodou com Rafinha e olhou para Cassilei, ridicularizando a ele. Isso é porque eu preciso me proteger contra ataque surpresa das criaturas. Cassilei olhou para Leilin com altivez. Enquanto você negligenciou seus deveres e cometeu um crime, não vou prosseguir com isso. Barão Leilin, na minha qualidade de oficial-chefe das Terras do Norte, eu ordeno que você ofereça apoio à Lua Argente agora. Imediatamente. Até esse ponto, Cassilei ainda não tinha planos de parar de montá-lo. Ei, Leilin olhou direto para Cassilei até que ele estava quase exasperado, e então respondeu lentamente, por quê? Por quê? Quer dizer que você tem a ousadia de ir contra minhas ordens? Você está me forçando a executá-lo neste instante. Cassilei estreitou os olhos ligeiramente. Sua força como um feiticeiro de alto nível era o que ele mais se orgulhava. Seu adversário era no máximo 14, e mesmo com suas próprias tropas e outros homens, ele não era nada. Além disso, os documentos que o designavam como o oficial-chefe das Terras do Norte tinham sido enviados através de canais urgentes. Com seu status agora, seria bom matar um barão, muito menos um que tenha cometido o crime de negligenciar seus deveres. Sim, matar um mago genial parece ser uma boa ideia. No entanto, tenho que esperar primeiro. Quando Andrew manda as tropas, e eu assumo o exército de Leilin. Eles até têm uma grande quantidade de rações, o que é muito bom. Nas Terras do Norte agora, é melhor ter rações e homens. Uma miríade de pensamentos rodou na mente de Cassilei,
Mas antes que ele pudesse inventar outro plano ou decidir se seria temporariamente legal com outro bruxo, de repente Lei Lin riu. Se você quiser matar alguém, faça isso. Por que pensar demais? O que? O GH? Cassley de repente sentiu uma dor intensa em seu peito, e seu corpo endureceu. Ele olhou para baixo e descobriu que uma adaga negra havia perfurado seu peito. Isso é impossível. Eu tenho uma armadura de feiticeiro de alto nível e me sapei instantaneamente conjurado. Inimigos definitivamente não serão capazes de romper minhas defesas em um instante, a menos que, lenda. Cassley desmoronou, e o que ele viu por último foi o rosto inexpressivo de Tiff. Tentando me controlar quando a organização entra em colapso e usando sua força para isso. Devo dizer que você é estúpido ou estúpido você, o matou. A voz de Rafinia estava rouca. Não. Cassley morreu nas mãos de criaturas, no cumprimento do dever. Lei Lin riu sem o menor dos escrúpulos. Preste atenção. Todos em guarda. Lei Lin olhou para o exército amistoso que finalmente havia chegado e então o sacudiu a mão direita com um sorriso sarcástico. A luz do pôr do sol parecia sangue. Andrew e alguns nobres estavam respeitosamente falando ao lado de Lei Lin. Ó mago do alto escalão, Cassley morreu nas mãos de criaturas. Nossas terras do norte estão realmente em apuros. Depois de dizer isso, não puderam deixar de enxugar as lágrimas. O que aconteceu naquela tarde os assustou estupidamente. Oh! Além disso, o confronto desta tarde, Lei Lin falou um pouco mais alto. Isso é um mal-entendido, um mal-entendido. Andrew imediatamente tomou a iniciativa de dizer isso, surpreso e com medo da crueldade de Lei Lin.